Então, pessoal, alguns dias atrás aí eu li uma matéria sobre a série. Estavam focando mais os criadores dela, que é o Bruno Mazzeo e a Joana Jabassa, que inclusive são esposos, né? E então, pô, eu tô lembrado que eu li no título lá, li no título lá, que inclusive foi uma citação da própria Joana, ela tendo afirmado de que se o nosso casamento ele sobreviveu a isso, e isso que eu falo que é sobre ficar em quarentena, né, e tudo mais, né, isolamento, ele pode passar por qualquer coisa. Né? Isso aí foi uma afirmação dela. Aí depois embaixo eu li lá o que a suposta jornalista que fez a matéria havia afirmado que o termo novo normal ele se popularizou, né? Sendo que, pô, isso é mentira. Eu sei que esse termo aí ele foi criado lá fora, né? E claro que a mídia aí, né, está tentando forçar ele. É tipo que, poxa, se bem que a mídia, ela sempre faz isso aí, né? Ela pega algo de fora, ela inventa algo de fora, não, ela pega algo de fora, ou então ela inventa, né, tipo, alguma modinha, algum termo. Aí então eles passam e jogam isso aí pro povo, né, e tentam forçar isso aí pro povo ver se engole, né, se acaba, inclusive, espalhando pro resto das pessoas. Então é tipo que fizeram com o termo selfie, né? Que eu acho que é um termo horrível. Então, se bem que agora se você bom, se você entender essa afirmação aí da, entre aspas, jornalista, né? É tipo que como uma pessoa ela poderia ler isso aí, né? Que o termo ele se popularizou e talvez, né, ela pensasse, ah, cara, bom, isso aconteceu, então como eu não devo ficar sendo antiquado, né? Não devo passar como alguém atrasado, então eu vou passar a entoar esse termo aí, né? Para se sentir como um cara integrado, né? As modinhas, né? E tudo mais. Tem algumas pessoas que são assim, né? Que pensam assim, né? Que elas encaram essa situação aí como o seu modo de vida, certo? Mas, pô, o termo novo normal, ele não se popularizou aqui no Brasil, até porque estão forçando, a mídia está forçando esse termo aí faz aqui uns 2 meses, eu acho. Faz uns 2 meses. E bom, só que aí então você entende que se essa situação que a gente está passando, né, que o que é ficar andando de máscara, né, que é ficar em isolamento, né, porque ainda tem algumas cidades, alguns estados, inclusive, que estão em quarentena, né, tipo que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, né, e, inclusive lá foi um estado que, pelo que eu li, ele havia flexibilizado, aí depois ele fechou de novo, certo? Aí, poxa, cara, mas se você entende que essa situação de precaução que a gente está passando para não ser infectado, né, e tudo mais, né, que é ficar andando de máscara, blá, 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 isso aí que eu acabei de falar, você está dando a entender de que seria uma situação definitiva, sabe? Algo que não teria uma melhora, algo que estagnaria, né? É tipo que, poxa, se fosse basear por esse pensamento aí, a gente ficaria em isolamento, né, em distanciamento eternamente, né, até o fim da vida. Sendo que o andamento em relação à doença, em relação à trajetória dela pelo mundo, prova que está acontecendo o contrário. Né? E por quê? Bom, aí você entende que, aí você saca que a doença ela está passando por 3 etapas, né? Que é o começo. O começo é claro que foi a criação dela, né? Porque essa doença ela foi criada e aí bom, os primeiros casos, né? E tudo mais. Aí depois o meio, né? E o que é o meio? O meio ele foi aí o mundo inteiro se fechando, né? Ficando em quarentena. Aí depois ele começou a flexibilizar, né? Ele começou a se abrir, né? Tipo que é o que está acontecendo aqui em São Paulo, né? Mas é como disse, tem algumas cidades, alguns estados aí que eles abriram e fecharam de novo, certo? Mas ainda assim as coisas estão agindo. Tem aí algumas entidades, algumas empresas aí que estão tentando desenvolver alguma vacina, né? Algumas, né? Porque pô, eu li que são diversas vacinas, né? Inclusive a chinesa, né? Porque pô, a China ela criou a merda, agora vai te dar o papel higiênico. Rapaz. E o fim, né? O fim ele vai ser quando a doença for controlada, né? Porque, pô, pelo que eu sei, a doença ela não vai ser erradicada, né? Tipo o que aconteceu com aquela H1N1 lá,
Não sei se vocês se lembram, né? Eu não sei se vocês se lembram. E se lembram, provavelmente foi por causa da histeria imensa, né, que a mídia, né, inclusive, causou para o povo, né, em relação a H1N1, né? Porque em relação à histeria, não foi tão irritante quanto essa doença agora, né? Até porque o mundo, né, bom, ao menos aqui no Brasil, ele não passou por isolamento, né, e tudo mais, isso aí não, certo? Mas teve uma histeria imensa e irritante pra caraca, né? E essa H1N1 aí, ela não foi erradicada não, cara, ela ainda está aí, ela foi controlada, até porque eu tô lembrado também que eu li aí eu li uma notícia aí de que ocorreram, né, tiveram aí alguns casos de H1N1 aqui no Brasil, o que tem alguns meses, certo? Então essa doença ela tá aí ainda. Então, o fim, né, o entre aspas fim, seria essa doença, né, a outra doença lá, né, que está aí assolando o Brasil, né, com toda a sua carga de histeria, né, e tudo. Então essa doença aí, ela seria controlada, né, já teriam já as vacinas e aos poucos é igual o que está acontecendo aqui agora, mas de uma forma um pouco mais liberal, né? A flexibilização ela aumentaria ainda mais, certo? Até a gente voltar ao que era o normal. E justamente o que era o normal é o suficiente para a gente não achar que estamos em uma situação onde devamos considerar como um novo normal, certo? Como algo normal, porque se você pensa que se você define que essa situação é o novo normal, é porque é uma substituição ao que era normal, né? E se você achar isso aí, você está entregando os pontos e está definindo que esse novo normal aí seria algo definitivo, né? Sendo que não, cara, né? Sendo que, pô, eu acabei de te mostrar aí que as coisas estão correndo o contrário, né? O contrário disso aí vai encontrar o fim. Essa doença ela vai ter um fim, né? Especialmente em relação à histeria inteira que a mídia inteira, né? A mídia está fazendo. Eu até entendo que tem alguns casos aí onde as pessoas elas estão realmente preocupadas, né, e tudo mais, mas pô, você pega os grandes conglomerados aí, o pessoal eles agem mais por grana. É só você ver, pô, a Globo, pô, se a gente não estivesse em quarentena, né, inclusive foi o que eu disse em um vídeo, pô, se a gente não estivesse em quarentena, você acha que o BBB 20 ele teria tanta audiência quanto teve? É claro que não, cara. É claro que não. Inclusive, pô, se você se lembrar, né, o BBB 19, que foi o do ano passado, teve uma audiência baixíssima, cara, em relação a BBBs, né, foi um BBB quase flopado, né? Agora esse BBB 20 aí, né, que foi executado em sua boa parte quando o mundo estava em quarentena, né, em isolamento, é claro que ele teve uma grande audiência, especialmente lá no paredão entre a Manu Gavassi e o Felipe Prior. Olá, muito boa tarde. A gente está ao vivo aqui no estúdio do Big Brother Brasil, agora 4h30 no horário de Brasília. E esse paredão com clima de Copa do Mundo entre Felipe, Manu e Mari passou a marca de 1 bilhão de votos. É isso mesmo, mais de 1 bilhão de votos. Vocês votaram demais. Muito obrigado por esse engajamento absurdo que este paredão está causando e continue votando. Sabe, se a gente estivesse, né, já, inclusive eu acho que eu posso acreditar se a gente estivesse flexibilizado já, esse BBB 20 ele não teria tanta audiência assim, cara. Esse BBB 20 ele não teria tanta audiência assim. Prior, você tá eliminado. Bora. Certo? E pra Globo é extremamente rentável as pessoas ficarem em casa, ficarem em isolamento. Certo? Eles não estão preocupados com o povo, cara. Esse pessoal aí, eles, se bobear, eles vendem até a mãe, cara, pra obter algum ganho financeiro, cara. Certo? E o pior é que o povo, cara, se o povo que é constantemente
manipulado, cara. Se ele soubesse o poder que tem, se ele soubesse o tamanho do poder que tem, o poder esse que poderia fazer com que o povo esmagasse qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer conglomerado de mídia, cara, em sua frente, né? Pô, se ele soubesse, ele executaria, cara, certo? Mas acontece que, pô, cara, como se tratam inclusive, né, de seres humanos, não. Se bem que eu acho que se ocorresse a manipulação aqui em um país mais sério, o povo, ele com certeza, ele faria alguma coisa, cara. Mas aqui as pessoas, elas, pô, além de ser um povo pobre, ele tem medo, né? Ele não quer arrumar confusão. Então esse pensamento aí, esses cuidados aí são altamente normais, cara. Mas, pô, cara, se fosse em um país sério, ia ser muito difícil pô, empresas tipo a Globo, certo? Elas influenciarem o povo. E o pior que o povo, ele já foi muito influenciado algumas décadas atrás pela própria Globo, cara. Você pega o que? Os anos 80, né? Os anos 80, para mim eles foram ótimos, né? Especialmente em comparação às décadas seguintes. Mas, cara, o que é mesmo? É o que mesmo? Então, retornando. A gente não deve achar que essa situação de precaução que a gente. Essa situação de precaução que estamos vivendo, a gente não deve tomar ela como sendo normal, cara. Até porque, pô, é uma situação, é algo que a gente está se resguardando, a gente está se cuidando, né? Pra aí, pra vencer essa doença. E o pior é que, pô, eu tenho sérias ressalvas em relação à doença, né? Sou, em relação a ela, em relação inclusive ao seu, entre aspas, poder, eu sou bastante cético, né? Sou extremamente cético, certo? Mas só que isso aí não quer dizer que eu não acho que a doença, ela não exista. Ela existe sim, mas o que mais está prejudicando as pessoas é a histeria, cara. É a histeria. Inclusive, ele reforça justamente que muita gente fique paranoica, né? Fique depressiva, e acabe ficando cada vez mais estressada e agressiva, certo? A ponto, inclusive, pô, da Globo, né? Ela criar, inclusive, uma personagem lá da série lá, né? Que é claro, né? O Diário de Confinado, pô, uma série, uma personagem paranoica, cara. Sendo que, como eu falei, a Globo, ela fomentou esse estado de espírito nas pessoas. Então eu acho que foi, inclusive, uma contradição tremenda, né? Mas, pô, é como que eles querem ganhar dinheiro, né? Aí acabaram aí fomentando esse tipo de personagem. Se bem que, pô, em uma série que trata um cara que está confinado, né, para não ser infectado por uma doença, né, e tudo, aí você pegar as informações, né, e tudo mais, é claro que teria, né, entre os personagens uma pessoa extremamente paranoica, né? Mas, retornando aqui e finalizando, cara, a gente não deve achar de forma alguma que essa situação que a gente vive é algo normal, um novo normal, sabe? Até porque a gente vai vencer essa doença, a gente vai passar por essa situação, é algo intermediário, cara, é algo intermediário, certo? É algo intermediário e, pô, a gente não deve, seguir, especialmente, né, seguir qualquer modinha, qualquer modismo aí que a mídia faz, cara. Não, se bem que eu acho que o ideal é não seguir modismo algum, certo? Mas, pô, aí você, só que eu acho que você deve fazer o possível para não agir tipo um rato de laboratório, cara, porque o que a mídia faz é justamente isso aí. Ela tenta te incutir algo, certo? Pô, não. Eu acho que a analogia melhor eles te injetam algo, né? E, né, eles querem ver a sua reação, né? Se você vai acabar agindo como eles querem ou não, né? E, pô, então é isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. Então, meu amigo,
Novo normal é o escambau, cara. Novo normal é o escambau. Game over!